Se alguém trouxe a palavra de Deus, abre em João capítulo 6. Quem tiver com a Bíblia. Todas as vezes que vocês estiverem na igreja assistindo missa, prestem atenção como que as leituras, o salmo e o evangelho têm uma linha só. É uma linha única, né? Mas é porque a igreja tem essa pedagogia de nos ensinar, né? Então a gente viu na primeira leitura de domingo, Eliseu que faz a multiplicação, faz o milagre dos pães, né? Alimenta 100 pessoas. O salmo responsorial, sacia o vosso povo, Senhor. E Jesus que multiplica os pães para mais de 5.000 pessoas. 5.000 era que eles conseguiam contar que eram homens, né? Entre mulheres e crianças, devia dar em torno de 8.000 pessoas. Então tudo isso tem uma linha. Tudo tem uma linha. Aprendam como é que a igreja é pedagógica, como é que a igreja nos abre os olhos, né, gente? Eliseu foi um grande profeta. Eliseu veio depois de Elias. E na hora que Elias estava sendo arrebatado, ele pede para Eliseu a porção dupla do espírito dele. Então, Eliseu, Elias e Moisés foram os grandes profetas do Antigo Testamento que fizeram milagres, né? Eliseu, depois da morte dele, quando matam alguém, algum homem morre, que eles jogam no mesmo lugar que está Eliseu, só do corpo tocar nos ossos de Eliseu é ressuscitado. E vocês imaginam o que é Eliseu perante Jesus? Nada. Compreendem? Eliseu faz o milagre do pão para 100 pessoas, Jesus infinitamente mais. Mas tudo tem uma correlação, né? Elias tem uma correlação com João, né? Que Eliseu veio depois de Elias e Jesus veio depois de João. Então vocês poderem ver como é que nada é solto, mas tudo lembra. Quem subiu no monte e deu comida para o povo foi Moisés. Jesus sobe o monte, então Jesus é o novo Moisés. Só João fala assim, tinha uma relva, o povo a sentar. O que nos lembra? Nada está escrito à toa, nada está escrito à toa. Quando João fala, tinha uma relva, bastante grama para o povo a sentar, isso lembra o quê? Qual salmo? O Senhor é meu pastor e nada me falta, porque Ele me conduz para os campos verdejantes. Tudo está ligado com tudo. É lindo. Então nenhuma frase é dita à toa. A gente tem que estar com os olhos abertos, o ouvido e o coração, porque tudo é para nos ensinar, tudo liga com alguma coisa. É preciso manter o espírito de realmente querer saber. Então, quando eu vi tudo isso aqui, né, o milagre, porque João fala que é sinal, na verdade é porque o sinal vai apontar para algo que vai além dele. Imagina o quanto que Jesus transcende Eliseu, o quanto, né, quanto isso. Então isso é um sinal já da Eucaristia, né? E eu queria conversar um pouco com você sobre a Eucaristia, porque a Eucaristia é o grande tesouro nosso. E eu acho que nós, irmãos aqui, cristãos, precisamos saber viver isso. A primeira coisa que eu quero pedir a vocês é que não venham celebrar, assistir uma missa como rotina. Por que a obrigação vir? Eu vou à missa. Não. Você sempre tem que entrar nela como se ela fosse a primeira e a última da sua vida. Porque Jesus diz para Josefa, a Eucaristia é a invenção do amor. Olha que ele que diz isso, é a invenção do amor. Mas quão poucas almas estão dispostas a viver isso? Eu vou ser consumido por elas, e elas não.
É como se a gente não se importasse com aquilo que Ele faz. Então a Eucaristia jamais, jamais, ela pode ser uma rotina na sua vida. As nossas pernas tinham que estar fracas na hora de recebê-lo. Porque vocês imaginem, aquilo ali não é um pão, aquilo ali é Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade de um Deus. Imagina que Ele aceita ser o médico para as nossas doenças. Ele aceita ser a nossa vida. Ele aceita ser o pão que mata a nossa fome. E o sangue que mata a nossa sede. Ele não fala: meu corpo é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida? Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue jamais morrerá. Eu sou a vida. Pode imaginar que Ele não poderia permitir que a gente o visse, que a gente não ia dar conta. Mas que coisa espetacular Ele permanecer. Então vocês imaginem a graça que temos. Então tem algumas coisas que a gente precisa ver e aprender. Quando a gente entra para a Eucaristia, na fila, eu queria que vocês lembrassem de 3 coisas. A primeira é quando Lázaro morre, e Jesus vai visitar Marta e Maria. A primeira pessoa que vai é Marta. E Marta vai falar com Maria, e fala o que com Maria, vocês lembram? Fala assim: o mestre está aí fora e te chama. Então o convite é pessoal. Lembra da parábola do banquete? Ele prepara o banquete e as pessoas não vão. Lembra? A Eucaristia é o banquete e as pessoas recusam o banquete. Então, a primeira coisa lembra disso. O mestre está aqui e te chama. O convite é pessoal. Eu desejei viver essa Páscoa convosco. Eu desejo ardentemente. Eu desejo me encontrar com você. Eu desejo aí fazer morada. Isso é muito forte. A gente não tem dimensão disso. O mistério é tão grande que realmente não dá para a gente compreender, porque senão a gente não dava conta. A segunda coisa é que a gente vai, mas a gente precisa ir com fé. Quem dera a gente tivesse a fé imensa daquela mulher de hemorragia, falava: se eu tocar na ponta do manto. Ou ir com a fé da mulher cananeia, lembra? Não, Senhor, os cães também, os cachorrinhos comem o resto de pão que cai, as migalhas que caem da mesa. Mas a gente achar que não tem fé nenhuma, a gente pode repetir para Jesus o que os discípulos falaram para Jesus: Senhor, eu creio, mas aumenta a nossa fé. Aumenta a minha fé. Ao que vocês estiverem vindo comungar, fala: aumenta a minha fé, Jesus. Eu creio que o Senhor está vivo nessa hóstia. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Esse é o primeiro pedido. O segundo pedido, a gente tem que vir com esperança. Então, a primeira coisa que a gente vai chegar em Jesus é com fé. A segunda é com esperança. E a gente tem que repetir para Jesus o que aquele leproso falou com ele. O que foi? Se queres, podes curar-me. Isso é maravilhoso. Se queres, Senhor, podes curar-me. Pode imaginar que encontro é esse? Que encontro é esse? A gente com Jesus, vivo, o mesmo que andou na Galileia, o mesmo que fez todos os milagres. Nós vamos recebê-lo, Ele em nós. Se queres, podes curar-me de qualquer coisa, seja das feridas da alma, seja das feridas emocionais, seja da sua depressão, seja de um câncer, seja do que for. Se queres, podes curar. Você fala: Filó, mas eu sou miserável. Aí a gente lembra do que o centurião falou para ele. O que foi? Hoje eu estou igual a aula de arruição. Fala para mim. O que o centurião falou para ele? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas se disser uma palavra, eu serei salvo. E aí a terceira coisa. Então,
Tudo isso é importante. Mas a terceira coisa, fecha. Quando Madalena entrou na casa que Jesus estava recebendo um jantar, ele ia jantar, lembra? Na casa de Simão, o leproso. Jesus entra, Madalena entra, e nessa hora ela vai lavar os pés dele. Ela quebra tudo e fica com ele, ok? Ela não se importa com ninguém que está do lado, nem o que estão falando dela, tá certo? Isso é porque na hora que a gente recebe Jesus, você recebeu a Eucaristia, é você e Ele. São Tomás de Aquino diz que fica quanto tempo conosco? Entre 10 e 15 minutos. Ele é seu, é só você e Ele. Então a gente não tem que prestar atenção em ninguém, em mais nada. O mundo tem que acabar naquele momento, que é você e Ele. É ação de graças. Eu não posso acabar de receber a Eucaristia e cair nos pés de Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Ou conversar com alguém ou sair da igreja. Isso é uma desfeita a Deus. Está errado. Nós perdemos tantas coisas, tantas graças, além de fazer uma ofensa a Jesus. É porque a gente não crê de verdade que eu estou recebendo Ele vivo, que é para estar plantado de joelho ali com Ele 15 minutos. Aproveita, abraça, beija, fala o que você precisar com Ele. É aquele momento, é preciosíssimo, são 15 minutos. Não podemos sair da igreja, fica contrita, se fecha e não olha nada, nem à direita, nem à esquerda, nem para frente, nem para trás. É você e Ele. Não desperdice essa graça, não desperdice. Você imagina isso, é uma riqueza absurda. Nós estamos com Ele. Imagina que é o sangue dele correndo em nós, é a carne dele misturada em nós, é nós misturado nele, e é esse suco que nos transforma. Isso é uma coisa maravilhosa, isso é sem preço. Encosta nele. João Paulo II fala: encosta o seu ouvido no coração dele. E aí, depois desse momento que você está em ação de graças, quando você sai da igreja, você sai com a alma numa alegria, porque a marca de Deus em nós já falei com vocês, é alegria. E o espírito tem que sair num otimismo absurdo. Eu estive com quem? Com Deus vivo. Qual que é o problema que você passou? Até nenhum, né? Contei tudo no ouvido dele. Compreende? A gente tem que sair de lá igual os discípulos saíram quando terminou o cenáculo, que estavam indo lá para o Monte das Oliveiras, que Jesus ia morrer. Ninguém sabia. Eles terminaram a ceia e saíram cantando os salmos. Não podemos sair da missa pior do que chegamos. Não podemos receber aquilo, não é pão, é Jesus vivo. Essa é a alegria da nossa vida. Esse é o grande tesouro da igreja. Essa é a maior riqueza nossa, receber Jesus. Muito bem. O ideal mesmo é que a gente recebesse Jesus todos os, que é a riqueza, é a fraqueza, é a força da nossa fraqueza. São Tomás diz que é uma por dia. Uma por dia. Então a gente não deve desperdiçar. Para cada dia da sua vida, Jesus se fez alimento. Então não vamos ter preguiça, né? Vamos pedir a Jesus a graça. Esse é o caminho mais rápido da nossa transformação. Porque você imagina se você tem um encontro desse com Ele todos os dias. Por isso que eu gosto da cozinha. Por isso que eu acho que Jesus tem que ser o nosso amigo da cozinha. Como é que eles falam que Eucaristia é? Eucaristia é a boa convivência. É a convivência saudável, porque além de ação de graças, com quem que eu convivo? Com Ele. Diga-me com quem tu andas, né? Diga quem tu és. Né? Então, se eu convivo com Ele, qual é a forma mais curta dele me transformar? É igual, você vai fazer uma pipoca, vai ser eternamente milho se ficar ali guardada por fogo.
Nós precisamos dele para ir nos transformando, até a gente poder chegar em Paulo. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. São muitas Eucaristias para isso. Mas a gente precisa pedir a Ele a graça, e é tão linda as histórias, né? Tinha o grão-duque, grão-chanceler da Inglaterra. E os colegas, os amigos falavam com ele assim: mas como que um homem tão importante como você, da Inglaterra, que tem esse cargo tão alto, perde tempo ir na missa todo dia? Ele falou: mas vocês exatamente falaram tudo que eu preciso, por isso que eu tenho que ir à missa todo dia. Vocês falaram, você é uma pessoa importante. Não, eu tenho muitas decisões importantes, então eu preciso de luz, eu preciso da sabedoria, eu preciso falar com ele das decisões difíceis que eu tenho que tomar. Então eu vou lá porque ele é o meu mestre, eu encontro com ele. Olha que lindo. E fala assim: eu me disperso muito, então se eu recebo ele, eu consigo ficar mais voltado para mim, eu consigo centrar, porque a gente vive voando, né? Não é assim? Quando a gente vai rezar, a gente tem que falar com Jesus assim: busca a alma, o corpo está sentado, busca a alma, que ela está voando. Estou falando mentira? Então não. Fala: busca, Senhor, porque pelo menos o corpo já sentou, a alma está dando uma volta, né? Então, é preciso pedir a Ele isso. Então, esse chanceler falou: por isso eu preciso ir à missa todo dia, eu preciso receber a Eucaristia todos os dias. Isso é espetacular. Aí perguntaram para um biólogo: mas por que você vai à missa todo dia? Ele falou: pensa na plantinha, nas folhas, em cada planta. Se elas não recebessem o orvalho do céu, eles não dariam conta do processo da transpiração do dia. Então a minha alma é fraquinha, é igual a plantinha, fala. E ela, sendo muito fraca, ela recebe vento e calor todo dia que bate nela, bate muito. Então eu preciso ir lá me abastecer do meu orvalho espiritual. Gente, isso é bonito demais, isso é lindo demais. A gente vai se alimentar para poder aí sim fazer o que você precisa fazer. E nós desperdiçamos o nosso alimento, é o pão que dá vida. E a gente, por preguiça mesmo, que a luta, fala: tem que acordar muito cedo, tem missa em todos os horários que você quiser procurar. Mas peça a graça, porque sem a graça a gente não pode nada. Até para ir à missa, a graça. Tudo a gente tem que pedir a Jesus, é a graça. E é tão interessante isso, que os grandes santos nos ensinam muito. E vários santos, quando estavam doentes, eles falavam assim. Aí São Maria Claret, santo, falaram com ele: só chegaram 2 médicos para te examinar. Ele falou: bem, a situação então deve ser grave, né? Porque vem 2, sinal de que ninguém está sabendo nada, vem 2. Ele falou: fala com eles para ficar sentado ali. Por quê? Busca o sacerdote. Falou com ele: primeiro eu preciso confessar, receber unção, receber a Eucaristia. Recebeu tudo, falou: agora chama os médicos. E falou com eles: agora que cuidou da alma, podem fazer o que quiser com o corpo. O que nós temos que entender? Que nós somos corpo e alma. A alma, ela é incorpórea, ela só vai ser alimentada e sustentada pela palavra e pela Eucaristia. Por isso Jesus disse: não só de pão vive. Não tem jeito. Nós temos que cuidar do corpo, mas tem que alimentar a alma. Essa é a grande riqueza, porque quem carrega seu corpo é a alma. Se a alma está dodói, o corpo fica no chão, na cama. Tem que
Por que a pessoa doente, ela não se cura só com remédio? Porque a alma precisa de algo mais. A alma precisa de redescobrir a música dela. A razão para ela estar de pé, senão não há remédio que sare ela. Ela não sai da cama. Então esse é o grande segredo. Nós precisamos de nos alimentar da alma, da Eucaristia, que isso é um presente de Deus para a nossa vida. Isso é um presente. Vocês sabem como é que se chama a última Eucaristia que nós vamos receber? Sabe? Sabe que a igreja preparou até isso? Como é que a igreja é cuidadosa? Mas está vendo como é que a gente não conhece as coisas, não é? Chama-se viático. É a última Eucaristia da viagem. Olha que lindo que é isso. É da viagem. É que a nossa morte é uma viagem, eu vou voltar para casa. Mas eu não vou sozinha. Porque a gente segue aqui, vive aqui seguindo os passos dele, com ele. Não tem ninguém que quer uma intimidade maior com você do que ele. Se você quer uma intimidade com Jesus, muito mais Jesus quer com você. Como é que vai fazer íntimo de alguém que eu vejo uma vez por semana? A conversa vai, a amizade vai, mas vai devagar. Mas se você encontra com ele todos os dias, o assunto nem acaba. Você fala, sabe aquele assunto de ontem? Continua. Uma semana é muita coisa para lembrar. Mas se eu encontro com ele todo dia, é mais fácil. A nossa transformação consegue ser um pouco mais rápida. Então pensem nisso. É o viático. Deus nos dê a graça de receber a última Eucaristia. Curadares, quando foi receber a Eucaristia, ele começou a chorar, a última, e falou: quão doce, quanto Deus é bom, que vem até mim me dar a última Eucaristia, para que eu possa ir com força para chegar lá. Santa Teresa de Ávila, imagina, primeira doutora da igreja, na hora que ela está para morrer, que ela está ruim, que ela escuta os passos do sacerdote que está vindo trazer a Eucaristia para ela, o viático, diz que ela apruma toda, se ajeita toda, ajoelha e fala, quando o sacerdote chega, ela olha para a Eucaristia e fala com ele: já era tempo de nos encontrarmos. Pode imaginar você dizer isso? Você estar pronta para esse encontro, é vontade que eu tenho de chorar. Já era tempo de nos encontrarmos. Como é que estava preparado para aquele encontro? Era a última Eucaristia. E ela iria para casa. Isso é espetacular, isso é sem preço. Sem preço, a gente poder ter a graça. Então a gente adoece, ou adoece alguém da nossa vida, da família, a gente vai esperar a pessoa quase entrar em coma, aí que chama o padre. Não pode. A pessoa tem que ter consciência para pedir perdão, tem que ser ungida e tem que receber a Eucaristia. A gente tem que estar atento para isso, não pode deixar para chamar na hora que a pessoa não sabe nem o nome dela. De tanto medo que a gente tem da morte, nega a morte, né? Todos nós precisamos de pedir a Deus essa graça de receber o viático. Fala: Jesus, o Senhor não vai me negar isso não, o Senhor vai vir. Porque nós estamos aqui na luta. Toda a luta da nossa vida, todo sofrimento, a gente já põe na cruz. Anda tentando seguir seus passos. Passa por tudo com o Senhor. Não me abandone na hora da morte. Esteja comigo, me permita receber o viático. Me permita estar junto com o Senhor para fazer essa travessia, porque eu não terei medo, eu vou estar junto com o Senhor para voltar para casa. É espetacular, gente. É espetacular tanta riqueza, a gente desconhece. Desconhece. Tem pessoas que você fala assim: você queria que eu chamasse o padre? Não, ainda não. Ainda não. Porque vai que eu chamo, a pessoa fica ofendida. Fala assim comigo. Fica ofendida, filha, porque vai achar que está morrendo, mas está mesmo. Aproveita enquanto está lúcida, pode falar alguma coisinha, pedir perdão. Aí eu fico imaginando quantas graças a gente perde, porque a gente tem uma ignorância espiritual.
E a gente precisa, quando falo essas coisas com vocês, é para que a gente possa aproveitar mais os tesouros que nós temos. E esse Deus vivo é algo que para tirar o nosso fôlego. A gente chega na igreja arrastando, ruim, recebe a Eucaristia, você sai e fala: ué, eu estava doente? Não lembro, já estou ótima. Porque recebeu alguém que é seu sustento, que é a sua força, que é a sua luz, que é o seu amor. Presta atenção, não podemos desperdiçar isso na nossa vida. Jesus vive a nossa riqueza. Não tem nada igual. Então vocês imaginam, ao mesmo tempo que a gente recebe Jesus, a gente pode vir adorá-lo quantas vezes quiser no dia. Quantas vezes puder, quantas vezes tiver tempo. Eu já contei para vocês quantas vezes João Paulo II fazia isso. Por dia, que eles encontravam ele prostradinho, deitado, tanto que eles trocaram o piso da capela dele lá no Vaticano, que acharam que ele ia morrer de pneumonia. Porque ele deitava no chão, ficava horas, igual em forma de cruz, conversando com Jesus. E ele fala: vá lá. Porque ele fala da força, né, da atração de Deus vivo ali. Que ele nos atrai, nos busca. Imagina o Corodários, quando começou, ele recebeu uma capelinha. Tinha uma alma, não tinha ninguém, era ele. Ele levantava 2 horas da manhã para começar a rezar, meditar, celebrar a missa. Para quem? Para ele mesmo. Não tinha nem altar. Ele ficava, não tinha nem onde ajoelhar. Ele ficava de joelho, rezava o texto, rezava o rosário. E ficava diante do sacrário, olhando para o sacrário. E aquela cidadezinha da França, cheia de confusão. Ele converteu uma cidade sem sair da igreja. Ele fechou todos os bordéis, sem falar Porque ele foi ficando, ele ficava lá rezando. E o povo foi entrando. Por fim, tinha dia que ele ficava 18 horas no confessionário. Ele teve que mudar os horários de oração. Pela força de um homem rezando diante do sacrário. Porque a gente não está diante do sacrário, estamos diante de Deus vivo. Isso é uma riqueza tamanha, que qualquer angústia, qualquer problema, qualquer decisão que você tiver, pergunta para ninguém, pergunta para Ele. Vem cá e fala com Ele. Você não está falando com a parede, não está falando com Deus vivo, Ele está te vendo. É aquele que fez o olho enxerga, aquele que fez o ouvido escuta. Lembrem disso, está escrito na palavra de Deus. Então, antes de eu encerrar, eu quero lembrar vocês aqui um trecho do Salmo de domingo, que é uma coisa tão impressionante, que fala assim: todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente e saciais todo ser vivo com fartura. Todas as vezes que vocês forem comer, seja pão, seja comida, tomar uma água, tomar um leite, um suco, uma fruta, lembrem que tudo isso é o amor de Deus que alimenta os filhos. Tudo isso existe porque Deus criou para cada um de nós. Tudo isso é uma assinatura do amor dele. Ele fala isso para Gabriele. Gabriele, quando você vê uma mesa, quando você vê uma mesa de café, quando você vê alguma coisa, é como se tivesse escrito: porque eu te amo. Esse está tudo à disposição. Mas eu gostaria que vocês pensassem numa coisa. Jesus saciou 5.000 homens. Hoje, a Eucaristia que a gente recebeu hoje é o mesmo corpo, é o mesmo sangue que alimenta todos os homens no mundo inteiro, todos os dias. É o mesmo pão, porque o pão vivo é Jesus. Então, desde quando ele fez a última ceia com os apóstolos, cada Eucaristia que você recebeu e que é dada no mundo inteiro todos os dias, é mais do que 1.000, são milhões, são bilhões de pessoas que são alimentadas com o mesmo corpo e o mesmo sangue, que é Jesus. É de chorar.
o mesmo Deus que nos alimenta todos os dias. Ele que é a força de milhões e de bilhões de pessoas todos os dias. É o mesmo pão. É Ele que vem saciar a nossa fome. Ele que vem tirar a nossa sede. Ele que vem ser remédio para a nossa alma, para as nossas doenças. Ele que é a nossa força, a nossa coragem. Todos os dias Ele se consome de amor. Todos os dias Ele faz essa aliança de amor. O que Ele espera? Que você esteja desejoso de uma aliança de amor. Que você deseje ser consumido pelo amor. Que você não tenha medo de viver uma aventura de amor. Porque Deus é só amor. Ele quer nos consumir nesse amor. Ele quer nos transformar nesse amor. Por isso que Ele é o amigo íntimo da cozinha. Que a sala é muito elegante, você só mostra o que é de melhor. A cozinha está no meio das panelas, no meio da confusão, ele já sabe o que não presta, também está tudo certo. É lá que Ele vem todos os dias, Ele se faz nosso alimento. Por isso eu não posso entrar na rotina, porque esse Deus vem nos alimentar a cada dia. É uma emoção louca quando você pensa nisso. Fala o mesmo pão, é o mesmo pão que sacia a humanidade. Hoje o número de católicos é pequeno, não chega a ser, o mundo deve ter 6 bilhões, a gente deve ter em torno de nem 2 bilhões de católicos. Mas se quiserem ser alimentados, serão alimentados todos os dias. E essa fonte jamais seca. Ele não diminui, não é uma reserva que vai diminuindo. Ele é o mesmo. Ele permanece inteiro para se doar a cada dia inteiro para cada um de nós. Quando eu quis meditar isso, foi para que vocês começassem a pensar nessa riqueza e que a gente não recebesse Jesus de qualquer jeito, mas começasse a pedir a Ele a graça. Mistério é mistério, a gente não vai compreender, mas da reverência ao mistério, do temor ao nome dEle, de ter a perna bamba porque eu estou diante dEle, e de pensar: Senhor, meu coração é tão miserável, aqui é tão apertadinho para receber aquele que o céu não contém. Dilata o meu coração para que eu possa te amar cada vez mais. Me ajuda a ser menos indigna de estar numa fila de Eucaristia, mas te receber com temor e tremor, porque eu sei diante de quem eu estou, que é o meu Deus vivo, aquele que é capaz de me transformar, aquele que muda a minha história, muda a minha vida, se eu permitir. Porque tem que ter o encontro da graça com a nossa liberdade. Se você falar: transforma, Senhor, sim, mas você tem que desejar. Aprenda a viver com esse Deus que quer a sua intimidade, quer viver com você, quer ser seu amigo íntimo, que Ele é um Deus ciumento, Ele quer permanecer conosco, Ele quer caminhar conosco, Ele quer mudar a sua história, quer dar um gosto novo na sua vida. Não desperdice a Eucaristia, não desperdice cada momento da sua vida, que pode ser completamente novo por causa dEle. Vamos pedir a Nossa Senhora, que é a nossa mãe, que interceda por nós, que peça a Jesus as virtudes que nos são necessárias, para que a gente possa recebê-lo com muito amor. Porque da mesma forma, quando ela recebe, que ela gera, que ela fica grávida, e ela é o primeiro sacrário, né? Ela é a primeira procissão de Corpus Christi, quando ela vai visitar Isabel, né? Ela vai correndo para visitar, a procissão de Corpus Christi, já está carregando ele. Que quando a gente recebe ele, a gente sabe que a gente é o sacrário vivo naquele momento. Por 15 minutos, nós temos Jesus conosco. Presta atenção. É demais, é muito. Então lembrem disso. Eucaristia é o sacramento do amor. É o mistério de amor, é a invenção do amor. Deus inventou por quê? Porque nos ama. E Ele se consome e nem todo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo,
vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Muito obrigada. Quem tiver com a palavra de Deus, abre no Evangelho de João, no capítulo 6. O capítulo 6 do Evangelho de João é quando Jesus fala sobre a Eucaristia, né? Sobre ele ser o pão da vida. E no domingo nós encerramos a última etapa, que começou quando ele faz a multiplicação dos pães, depois todas as curas que ele fez lá na sinagoga, e depois quando ele fala que em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quando Jesus fala isso, diante dele estava uma multidão. Vocês imaginem que aquelas pessoas naquele momento não tinham a menor condição de compreender isso que ele falou. E parecia um canibalismo, né? Como é que nós vamos comer a carne desse homem, tomar o sangue dele? Então a turma foi embora. Porque Jesus não deu um jeito de amenizar a história, nem de explicar melhor tudo isso. E aí uma turma foi embora, uma turma ficou. Uns acreditaram, outros não. E é assim até hoje, né? Em todas as épocas, em todas as fases da história, o cristianismo continua sendo um escândalo, né? Muitos acreditam, muitos não. E assim a gente continua caminhando. Mas quando Jesus olha para os discípulos dele, aquela turminha mais pertinho dele, Jesus faz uma pergunta para eles, que ele diz assim: não quereis também vós partir? Você imagina o susto que eles tomaram, né? Ficou os 12. Jesus olha para eles e fala assim: vocês também não estão querendo ir embora? Todas as vezes que vocês escutarem uma pergunta de Jesus direto, essa pergunta é para nós. Essa pergunta hoje é para inquietar o seu coração, o meu coração. Essa pergunta é para nos fazer nos posicionar. E vós também não quereis partir? Jesus, ele não quer conosco, gente, uma relação superficial. Nem muito menos ele quer uma relação conosco que seja de uma euforia de um momento, fala: uau, eu creio. Deus quer de verdade que a nossa vida inteira esteja sempre sobre o seu querer e sobre a sua santíssima vontade, sobre o olhar dele em tudo. Deus não quer que a gente apresente algumas coisas, outras não. Porque a fé é um dom que Deus dá para cada um de nós, é gratuito. E nós, em contrapartida, respondemos a isso. Respondemos como uma forma de uma entrega total, radical, a Deus. A questão é que a gente precisa de duas coisas. A gente precisa aprender a palavra de Deus, mas a gente precisa do silêncio. E a gente vive numa sociedade muito barulhenta, né? As nossas igrejas são barulhentas. Observa quando vocês entram na igreja para uma missa. O pessoal parece que está numa igreja ou dentro de um shopping center. Estamos perdendo a noção do mistério. Porque hoje nós sabemos que quando Jesus falou do corpo e sangue, que ele faria uma vida de doação, de sacrifício, e naquela quinta-feira ele iria instituir a Eucaristia,
que seria para o nosso alimento, Ele estaria dando a vida dele em função da nossa vida, para que a gente tivesse vida. Eles não poderiam compreender, mas hoje, ainda dentro dos cristãos, quantos de verdade acreditam que Jesus está vivo, corpo, sangue, alma e divindade, na Eucaristia que vocês acabaram de receber? Isso é uma queixa de Jesus. Ele fala, hoje eu repeti isso várias vezes: o dia que os meus filhos acreditarem que eu estou vivo ali, as igrejas não caberão. Não caberão. Mas como é difícil perceber, como é difícil a gente, quando Jesus faz essa pergunta, falar, gente, acompanhar Jesus é muito difícil. Ou a gente desiste dele, ou alguns tentam adaptar as palavras de Jesus para o mundo de hoje, para as situações. E isso Jesus não vai mudar de forma alguma. A quem iremos, né? Ele fala, não quereis também vós ir? Quem dera a gente tivesse a firmeza de Pedro, que fala com ele, Senhor, mas aonde nós vamos? A quem nós vamos? Quem vai matar a nossa sede? Quem vai matar a nossa fome? Mas eu não digo de uma sede de água. Aliás, é uma dificuldade imensa, porque quando a gente tem sede física, é mais fácil reconhecer, não é? Você está com sede, a boca está seca, você vai e toma água. Mas o quanto que é difícil para nós reconhecermos que temos sede de Deus, a sede espiritual. Então a gente não reconhece, é difícil reconhecer a nossa sede espiritual. É difícil reconhecer que nós, na verdade, nós temos sede de uma sede existencial. Então a gente não percebe que temos uma sede existencial. A gente vive no que se chama de alguém encontra com você e fala assim, está tudo bem? Você fala, tá, aconteceu nada? Não. Sabe aquela vida que eu chamo de água de chuchu, rala, né? Mas é aquilo que a gente não tem uma vivacidade, que você não tem uma alegria, que você não tem uma entrega, que você não tem uma paixão. Você vive a vida espiritual como se tivesse dado a primeira no carro e ele vai sozinho. Não há uma busca, não há um desejo. Então você se sacia com o que é dado ali. Mas na verdade todos nós temos uma sede maior. Como é difícil reconhecer que a nossa vida espiritual está assim mais ou menos. A gente se contenta muito somente em ouvir o que foi dito na igreja, participar às vezes de um grupo de oração e mais nada. Então por que a gente precisa do silêncio? Que eu preciso primeiro de me auscultar. Qual é o seu desejo mais profundo? Não temos que confundir desejo com necessidade. Necessidade é o que o seu dinheiro te paga. Desejo é algo mais profundo. Na verdade, o ser humano deseja ser amado, ser reconhecido, ser olhado, ser buscado. É isso, nós desejamos ter um lugar na vida de alguém. Algo que nos sacia. Nós temos um desejo de ser amados infinitamente. E a gente busca o amor aonde ele não está. A gente coloca o nosso desejo de ser amado no outro, que também é finito como eu, e vai acabar. Aonde está isso que pode alegrar o meu coração, que pode me realizar, que pode encher a minha vida? Só tem um nome, é Jesus. Mas caminhar com Ele exige renúncia. Exige muitas vezes eu ter que abandonar algumas coisas que eu não queria. E a gente fala, é muito difícil andar com Ele.
Então, a gente é sempre chamado a sempre renovar e rever nossa caminhada para ver como é que está nosso caminho de conversão. Eu preciso aprender a ler a palavra, a meditar a palavra, a obedecer a palavra, confiar e esperar. Nós não fazemos esse passo. Então a gente vive com uma vida espiritual na superfície. A gente não mergulha. A gente não aprofunda. A gente não investe na nossa vida espiritual. Falei alguma mentira? Não lemos, não meditamos. Não paramos para estar diante do silêncio. Deus habita em nós. No silêncio mais profundo da nossa alma. Deus habita. Como é que eu vou reconhecer se a gente calar? Mas não é calar a boca. Isso é fácil. Mas eu preciso silenciar os pensamentos, os sentimentos e me encontrar. Em ficar em adoração àquilo que habita. Vocês veem o tanto que é difícil a gente parar depois que recebe a Eucaristia e ficar em adoração a esse mistério que nós não conseguimos explicar. Não conseguimos olhar por uma hóstia branca, parece um pedaço de pão, e entender que ele tem Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade. É um mistério. Mas diante do mistério que eu não explico, eu adoro. Eu me calo. Eu me permito ser preenchida. Eu me permito ser trabalhada e transformada. Mas Jesus exige de nós de verdade que a gente se posicione. De verdade a gente tem que saber o que nós buscamos. Aonde nós queremos matar a nossa sede. No mundo onde te mostra um monte de coisa que não mata a sua sede. Um monte de ilusão, um monte de nada. Aonde estamos buscando e às vezes caminhando com uma insatisfação. Às vezes entristecidos, às vezes deprimidos. Às vezes sem achar sentido na vida. Porque quem dá o sentido verdadeiro é Ele. E às vezes a gente está buscando a vida em tantos outros lugares que Ele não está. De verdade, quando Jesus pergunta isso, aqui da gente tremer. Não quereis também vós partir? De verdade, qual é o seu desejo? Honestamente, você com você diante dele. O que você quer da sua vida? Por que você vem aqui na terça-feira? Somente para ouvir? Não é mais do que isso, tem que ter mais. Hoje está frio, tem que ter mais. Tem que ter algo que tem que mexer com o nosso coração, nos provocar. A palavra de Jesus, ela tem que nos tirar da nossa zona de conforto. Ela tem que nos provocar. Como é que é a minha caminhada espiritual? A minha caminhada espiritual é só isso, mais ou menos? É só uma missa de domingo? É só escutar o que me dizem aqui na palavra? Se a gente tem feito algum movimento de realmente ser saciado por Ele, entender que a nossa existência tem sentido com Ele, mas é um sentido de verdade. Não podemos conviver com Jesus fazendo com que Ele seja o nosso amigo da sala, porque na sala é tudo polido, tudo arrumado, tudo organizado. Eu levo a melhor louça para servir a visita. Jesus tem que ser o amigo da cozinha, do meio da panela, das caçarolas. É o amigo da intimidade. Com que consciência nós caminhamos neste mundo? Então o processo nosso de conversão, gente, ele é diário. Ele não é de vez em quando. Eu sempre tenho que pensar, eu quero caminhar é com Deus. É Ele a quem eu quero ir. É Ele que pode saciar a minha fome de ser amada, de ser querida, de ser vista, de entender que minha vida tem um propósito, tem um sentido. Como é que eu estou conduzindo o meu caminho? Será que eu também, como os discípulos, eu vou embora? Quantos têm deixado a igreja? Quantas pessoas que vocês conhecem perdeu a paixão? Não. Também escutaram como a gente, mas não silenciou para que a palavra pudesse germinar.
É preciso, diante dessa palavra, que essa palavra tem que tocar o coração de vocês pensarem nela. Não quereis ir embora também? Ou quer levar uma vida de compromisso comigo, assumir uma vida, para que a sua vida seja a extensão da minha, para que na sua vida possa continuar o processo de salvação? De verdade nós queremos nos comprometer com Ele? De verdade nós queremos ser essa extensão da misericórdia? De verdade eu quero aprender a amar a Deus acima de tudo e entender que somos todos irmãos? E temos que aprender a cuidar uns dos outros e ajudar a caminhar na alegria, no amor, aprender as artes difíceis da vida, que é amar. Acho que não tem uma coisa tão difícil quanto aprender a amar, porque o resto decorre daí. Porque se eu amar, eu não vou trair, eu não vou magoar, não vou ofender, não vou roubar, não vou falar mal, tudo aí. O princípio básico é amar. Como é difícil treinar, como é difícil na minha luta contra o meu egoísmo, sair daquilo que sacia somente o meu eu, para permitir-me esvaziar e deixar Deus ser Deus em mim. Isso é um trabalho de uma vida, mas se eu não parar para entender essas coisas e falar, hoje eu preciso estar em silêncio, diante do silêncio, não é um vazio, não é um silêncio vazio, é estar diante, na consciência que eu estou diante daquele que me olha. E quando eu entendo isso, é aquele olhar que me atravessa. Jesus é o olhar que me atravessa e que me põe de verdade diante da minha nudez. Que eu queria falar como Pedro, vocês querem ir? Não, mas aqui iremos, sabendo que eu não sou capaz, Senhor, que eu tenho miséria, fragilidade, medo, mas eu confio que o Espírito Santo poderá fazer o trabalho em nós, que o Espírito Santo pode nos ajudar em cada conversão, em cada Eucaristia eu poder dizer a Ele, Jesus, eu creio, mas aumenta a minha fé, me ajuda de verdade a não ter uma existência vazia, me ajuda de verdade a não estar na igreja só no corpo, me ajuda a estar inteira naquilo que eu estou fazendo. Abre meu ouvido para de verdade ouvir, abre o ouvido do meu coração, para que de verdade eu acolha a sua palavra e que ela gere vida em mim, porque se ela não gerar vida em mim, ela não me converte. E aí Jesus fica uma figura do passado, e ele tem que ser algo que é para agora. Essa palavra eu tenho que ler e pensar em Jesus olhando para mim, falando, não quer ir embora não? Pode ir se quiser. Ele não tira uma vírgula. Será que a gente de verdade reconhece que Ele é o Santo de Deus? Que Ele é aquele que atravessou o universo para vir nos buscar, atravessou o universo para nos contar que temos um Pai, que a nossa vida é uma vida bem-aventurada, porque é desejada, querida e sonhada por Deus. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Com o tempo que Ele está nos dando? A gente está passando a vida deitado ou lamuriando. Acordem. A sensação que eu tenho é que o mundo dorme. Acorda. Carregue em você uma alegria de existir, ainda de poder ser alimentado pelo seu Deus, não só pela palavra, mas pela Eucaristia. E fala com Ele, que possa cumprir em mim aquilo que o Senhor sonhou quando me criou. Não permita passar ao largo da sua vida verdadeira, daquele projeto que o Senhor tem para você. Não fique parado naquilo que você quer, mas coloque aquilo que você quer diante de um querer maior. Fala, Jesus, eu estou pensando nisso, está de acordo? Isso faz parte do seu projeto para a minha vida ou não? E não tenha medo de desistir se aquilo não fizer parte do projeto dele, porque não tem ninguém que nos ama como Ele. Então, na verdade, Jesus tem sede e fome da nossa alma. Ele tem um desejo imenso de transbordar o amor que Ele tem para você, para cada um de nós. Ele tem desejo de passar para você o Espírito dele, para falar, caminha na alegria de ter uma pertença a Deus. Deus não quer que a gente pertença pouco, é pertencer inteiro. Falar, eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai que me criou, ainda me alimenta de graça. Ele fala, ninguém pode vir a mim,
se isso não for concedido pelo meu Pai. Ah, se a gente soubesse quem é que de verdade nos busca, né? Ele fala, ai, se de verdade vocês entendessem que cada vez que vocês comungam, vocês vão viver por mim, como eu vivi pelo meu Pai. Que dia que nós vamos entender que a gente vive de Jesus e para Jesus. A gente vive de e para e por Ele. Hoje é o dia da Sagrada Face, é o dia que a gente faz aquela oração belíssima. E que a gente fala do nosso desejo de viver, meu desejo de viver convosco, por vós, em vós e para vós. Quão distante é viver isso de eu falar para poder viver. Se eu não trabalhar de verdade a minha conversão diária, se de verdade eu não escutar a palavra e falar, isso quer dizer o que na minha vida agora? Aonde que hoje eu fico fugindo de Deus e falando, eu não quero viver bem, não é bem dessa forma, eu gostaria de pular alguma coisa, isso me compromete. Falar que eu amo o Senhor, viver para Jesus e abrir mão de algumas coisas, às vezes a gente ainda não está preparado. Mas tudo isso é graça. E a gente precisa pedir a Jesus a graça. De verdade, a cada dia, Ele nos conceder a graça da nossa conversão. Me ajuda, Senhor, trabalha comigo. Trabalha em mim. Eu quero ser como o barro nas mãos do oleiro. Faça e refaça aquilo que não está bom. Olhe os meus caminhos e veja se eu estou tomando um caminho que não vos agrada. Me ajuda. Me ajuda a cada dia a não deixar de rezar, a estar em comunhão com os sacramentos. Me ajuda porque eu quero um progresso espiritual. Me ajuda, mas sem a sua graça eu não consigo. Vamos pedir a Jesus e a Mãe Maria, Santíssima Mãe, que foi a mulher da excelência do silêncio, não o silêncio vazio, mas ela sabia, né, diante de quem estava, cheia de quem ela estava. Vamos pedir a Deus que nos dê consciência dessa presença dEle em nós, e que a gente possa aprender a silenciar, para que a palavra possa nos fecundar, e para que Deus possa dar muitos frutos em nós, não por nós, porque a gente não pode nada, mas por Deus a gente possa dar frutos de vida para o outro, ajudar o irmão na caminhada. O fato da gente vir aqui rezar, o fato da gente vir à Eucaristia, o fato da gente frequentar os sacramentos, tem que gerar vida em nós e naqueles que convivem conosco. Nós temos que despertar nos outros, pela graça de Deus, um desejo. Vamos pedir ao Senhor que a gente não viva a nossa vida espiritual assim numa normose, assim, aquele povo que está vivendo morno. Não sejam mornos. Vamos viver na alegria, no calor de uma paixão, viver na alegria de ter uma pertença, na alegria de poder receber o alimento de Deus, na alegria de saber que Ele é aquele que caminha conosco, aquele que não nos abandona, aquele que está conosco. Aqui quando eu digo a Ele, Senhor, eu não sou capaz, como eu gostaria de falar igual Pedro, a quem eu vou, como eu gostaria de ter certeza que é somente o Senhor que é a razão da minha vida. Como eu gostaria de não ser mais seduzido, iludido pelas coisas do mundo, de estar aqui, mas com a consciência que eu não pertenço aqui, de viver aqui na liberdade, ser livre em relação a todos os bens que o Senhor me dá. Me dá a graça do desprendimento, me dá a graça de entender que ter o Senhor é a maior riqueza da vida, me dá a graça de entender que nesse mundo a maior riqueza é te amar e ser amado por ti. Essa é a grande riqueza da nossa vida, é ter um Deus que nos ama e poder amá-lo. É isso que nós temos que aprender, só isso basta qualquer coisa na vida. O dia que aprendermos a dividir tudo com Ele, passar a nossa vida diante dEle e falar,
Não quero uma conversão superficial, Jesus. Não quero ter uma relação com o Senhor de superfície, de como é que vai, tudo bem? Não, Jesus. Eu quero que o Senhor entre na minha vida, mas entre de verdade. E que tudo na minha vida esteja submetido ao vosso olhar e à vossa santíssima vontade.